Olá, pessoal! Nós vamos começar agora então a desenvolver os exemplos relacionados à produção contínua. Então, para começar o nosso primeiro exemplo vai ser relacionado ao cálculo do equivalente de produção. Começando o nosso exemplo, a gente vai considerar uma empresa que fabrica um único produto e possui os seguintes dados referentes a um determinado período. Custos de produção do período totalizam 5 milhões, todos os custos diretos e indiretos. As unidades produzidas nesse período foram 20 mil, iniciadas e acabadas nesse mesmo período. Portanto, o cálculo do custo unitário é simples. Nós vamos pegar os 5 milhões, distribuir para essas 20 mil unidades e nós vamos encontrar um valor de 250 por unidade. Seguindo o exemplo, vamos supor que no período seguinte existam outros dados um pouco diferentes. Vamos supor que o custo da produção desse segundo período, então mudou o período, tá, gente? Não, vai mudar aqui a dinâmica. O custo de produção desse segundo período foi de 5.544.000. Nós iniciamos nesse período 23 mil unidades, foram acabadas 21 mil unidades e essas unidades que ficaram em elaboração no final do período, que nesse caso aqui seriam 2 mil unidades, ficaram meio acabadas até o final desse segundo período. Então, é importante a gente identificar que o equivalente de produção ele é relacionado, é a parcela da nossa produção equivalente a produtos inteiros. Então, se nós iniciamos e acabamos 21 mil unidades, esse equivalente é inteiro. Como essas 2 mil unidades nós acabamos pela metade, a gente vai considerar que então elas sejam o equivalente a 1.000 unidades aí acabadas, certo? Portanto, o nosso equivalente de produção vai ser, ao invés de ser de 23 mil unidades, que a gente iniciou nesse período, na verdade são 22 mil unidades. Ou seja, seria o equivalente a se produzir, iniciar e acabar 22 mil unidades, certo? Então, o cálculo do custo unitário da produção desse período vai ser a distribuição desse custo de 5.544.000 pelas 22 mil unidades utilizadas, trabalhadas, equivalentes de produção desse período. Ou seja, a gente vai encontrar um custo unitário de 252 por unidade. O custo ele vai ser distribuído da seguinte forma. Nós acabamos 21 mil unidades. Perfeito, essas 21 mil unidades vão receber 252 por unidade, um custo que vai ser atribuído de 5.292.000. A produção que ficou em elaboração são 2 mil unidades meio acabadas, então a gente tem que considerar que ou a gente multiplica 1.000 por 252 ou nós multiplicamos 2 mil por meio por 252, certo? E aí, então, a gente vai encontrar esse valor total que realmente foi o que a gente distribuiu. Considerando que, na realidade, produção acabada do período foi 5.292.000 e a produção em elaboração é 252.000, certo? Bom, vamos supor que no terceiro período ocorra a seguinte situação. Os custos de produção desse período totalizem 5.278.000. Unidades novas iniciadas, a gente iniciou 20.500 unidades, aqui está um pouquinho fora de ordem. Em elaboração, no final desse período, desse terceiro período, nós ficamos com essas 1.800 unidades, 1/3 acabadas, ou seja, a gente só fez 1/3 da parcela inteira dessas unidades e, portanto, a gente tem a informação aqui do cálculo do que a gente realmente acabou nesse período. Então, vamos pensar na seguinte dinâmica. Nós acabamos
nós iniciamos 20.500 unidades, ok. Mas, na realidade, quantas unidades a gente efetivamente acabou? Nós acabamos 2.000 unidades que vieram do segundo período, mais as 20.500 unidades deduzidas do que a gente não conseguiu terminar, certo? Então, de fato, nós finalizamos nesse período 20.700 unidades, ok? Então, agora a gente vai calcular aqui o valor do custo, né, efetivo, do equivalente de produção, desculpa, efetivo para esse terceiro período. Primeiro, a gente precisa se preocupar com o que está vindo do ano anterior. Então, o que vem do ano anterior, ou do período anterior, ou do mês anterior, são as 2.000 unidades meio finalizadas. Então, essas 2.000 unidades, elas são equivalentes a 1.000 no período anterior e também equivalem a 1.000 unidades nesse período subsequente, certo? As unidades que foram iniciadas e acabadas nesse terceiro período totalizam 18.700, porque nós iniciamos 20.500, mas nós não acabamos 1.800, certo? Além disso, a gente ainda tem essas 1.800 que na verdade estão 1/3 acabadas, portanto, elas equivalem a 600 unidades acabadas. O nosso equivalente de produção, portanto, nesse terceiro ano totaliza 20.300 unidades. Equivalente, tá, pessoal? Na verdade, nós temos 2.000 unidades aqui, 18.700 de fato iniciadas e acabadas, e aqui 1.800 ainda em elaboração. Esse é o equivalente. Bom, para a gente poder calcular o valor do custo unitário dessa produção, então nós vamos pegar o custo do período, que foi 5.278.000, dividir pelo equivalente de produção e nós vamos encontrar o valor de uma taxa de 260 por unidade para poder identificar então os nossos custos da produção do período. Então, primeiro a gente vai ver aqui o valor do custo da produção acabada, que são 2.000 unidades desse segundo período, que veio do ano anterior, mais as 2.000 unidades desse terceiro período. Então, aqui está o custo que vem do segundo período, com o que a gente agrega agora nesse terceiro período, certo? Além disso, as 18.700 unidades, né, vezes os 260, que equivalem a 4.862.000, e aí a gente tem aqui, então, um total de 5.374.000 de produção acabada no terceiro período. Além disso, a gente ainda tem a produção em elaboração desse terceiro período, que são as 1.800 unidades, 1/3 acabadas, e que tem um custo de que, se fossem inteiras, seria 260. Então, aqui tanto faz a gente multiplicar 1.800 por 1/3 do valor unitário, como 1.800 por 1/3 multiplicar por 260, certo? 600, né, por 260. Esse é o valor, então, da produção em elaboração. Nesse exemplo aqui que a gente trabalhou, pessoal, a gente usou o PEPS. Primeiro que entra é primeiro que sai. Agora a gente vai usar o mesmo exemplo e calcular apenas a partir do custo médio. E aí, gente, o que vai acontecer? Só vai acontecer a alteração no terceiro ano. Primeiro, porque no primeiro ano a gente não tinha nem estoque inicial, nem estoque final. Então, não se misturou nada. No segundo ano, nós tivemos um estoque final, mas não tem interferência, porque nós não tínhamos estoque inicial. Estava zerado, então o custo médio permanece o mesmo. Só vai ter alteração no terceiro período, porque há uma alteração no custo médio. Porque há uma herança, né, que a gente tem lá do período anterior. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Nós tínhamos, tá faltando só um sinalzinho de igual aqui, nós tínhamos 5.278.000 do ano anterior,
252 mil do ano, do ano anterior são os 252 mil. 5.278 são o que a gente produziu no período. Então, na verdade, o custo todo que nós vamos trabalhar são esses 5.530.000, certo? As unidades que nós iniciamos continua com os mesmos dados aqui, tá? 20.500 iniciadas, os valores em elaboração, valor de produção efetivamente acabada, tá tudo aqui certinho. Então agora, o que a gente vai precisar? A gente precisa saber os equivalentes de produção. Como nós trouxemos o custo para fazer um cálculo médio, a partir de agora, o custo todo das 2.000 unidades que vieram do segundo período está aqui nesse terceiro período. Ou seja, agora o equivalente de produção dessas 2.000 unidades vão ser 2.000 unidades, porque a gente trouxe a parcela do custo, a gente somou ao nosso custo do período a parcela do custo anterior. Além disso, então, a gente tem as 18.700 unidades iniciadas e finalizadas e o equivalente de produção do final do terceiro período permanece o mesmo, certo? A gente continua com os 21.300 de equivalente de produção. Então, o cálculo do custo unitário, no caso do custo médio, seria a divisão dos 5.530.000, que são o custo da produção que veio do ano 2, mais o custo do terceiro período, que são 5.278.000, e aí dividido pelo novo equivalente de produção, que são as 21.300 unidades, que dá então um custo unitário de 259,62 por unidade. Ou seja, gente, para resumir aqui, o valor da produção acabada vão ser 20.700 unidades, multiplicado pelo valor do custo médio, né? Então, a gente vai ter aqui o valor total de 5.374.225, e o valor da produção em elaboração são as 600 unidades vezes 259, ou 1.800 vezes 1/3 vezes 259, a gente vai ter aqui um custo na verdade, um valor de estoque de produto em elaboração de 155.775, o que continua totalizando aquele custo que a gente tem de 5.530.000. Bom, vamos para um novo exemplo aqui, um caso um pouquinho mais complexo relacionado a equivalente de produção. Vamos supor que uma empresa inicie 100.000 unidades em um determinado mês, mas não finaliza 15.000 unidades. Porém, a gente agora tem um probleminha aqui, que é a seguinte situação. A matéria-prima é totalmente aplicada no início do processo, mas a mão de obra direta é utilizada uniformemente durante a produção. E os custos indiretos são rateados com base nas horas máquina. Ou seja, a gente vai ter aqui uma dificuldadezinha aqui de distribuição, porque agora as mercadorias não estão 1/3 meio acabadas, agora elas têm etapas diferentes dependendo do nível de custo que a gente está falando. Então, vamos aos dados da produção do mês. A gente teve um custo com matéria-prima de 25 milhões, um custo de mão de obra direta de 9.500.000 e os custos indiretos de produção totalizaram 5.775.000. O total dos custos são 40.275.000. Esses 40.275.000 a gente vai ter que encontrar lá no final do exemplo. Então, anotem aí esse número de valor total de custo de produção de 40.275.000, para que vocês consigam identificar isso lá no final do exercício, tá bom? Vamos agora calcular a seguinte situação. A gente precisa saber agora, efetivamente, o que está acontecendo com cada uma dessas unidades que ficaram em elaboração. Então, olha só, cada uma das 15.000 unidades no final do período recebeu toda a matéria-prima.
2/3 da mão de obra direta e 3/4 das horas máquina que cada um dos produtos requer. Então, olha só, para a gente calcular, gente, o equivalente de produção agora, a gente vai precisar calcular separadamente para cada um dos custos de matéria-prima, de mão de obra direta e de horas máquina. No caso da matéria-prima, a gente tem o equivalente ao valor, é o próprio total, né? Porque cada unidade, independente de ser acabado ou não, já recebeu toda a matéria-prima. Então, o equivalente de produção da matéria-prima são 100 mil unidades. No caso da mão de obra direta, a gente sabe que se ficaram 15 mil em elaboração, né, e nós começamos a produção de 100 mil unidades, com certeza nós acabamos 85 mil unidades. Mas essas 15 mil unidades que nós não acabamos ficaram 2/3 acabadas, ou seja, elas equivalem a 10 mil unidades acabadas. Então, o equivalente de produção para cálculo da mão de obra direta vai ser de 95 mil unidades. Para o cálculo dos custos indiretos de produção, nós temos a mesma situação da mão de obra direta. Nós também temos 85 mil unidades acabadas, mas 15 mil unidades estão 3/4 acabadas. E 3/4 equivalem, né, de 15 mil, equivale a 11.250 unidades efetivamente acabadas. Então, o equivalente de produção relacionado aos custos indiretos de produção totaliza 96.250 unidades. Então, vejam bem, nós temos 3 equivalentes de produção diferentes para cada um dos custos. Então, para a gente continuar trabalhando aqui, identificando o valor do custo, nós vamos precisar calcular o custo médio unitário para cada um dos custos. Então, primeiro a gente vai começar com relação ao cálculo da matéria-prima. O valor do custo da matéria-prima é 25 milhões e é distribuída para o equivalente de produção de 100 mil unidades. Então, o custo unitário de matéria-prima é 250. Com relação à mão de obra direta, a gente tem um custo de 9 milhões e 500 mil, que vai ser distribuído pelo equivalente de produção de 95 mil unidades. Então, a gente tem um custo de 100 por unidade. No caso dos custos indiretos, nós temos um custo de 5 milhões e 775 mil, que vai ser distribuído pelo equivalente de produção de 96.250 unidades acabadas, e a gente vai encontrar um valor de R$ 60 por unidade efetivamente acabada. Então, o nosso custo total, né, unitário para cada unidade acabada totaliza 410 por unidade, tá? Então, o custo de uma unidade efetivamente acabada é de 410. Primeiramente, então, a gente vai agora calcular o valor do custo da produção acabada do período. Quanto é? Se nós acabamos 85 mil unidades, nós vamos multiplicar as 85 mil unidades por esses 410 por unidade. Nós vamos encontrar os 34 milhões 850 mil de custo da produção acabada no período. Porém, para a gente calcular o valor do custo da produção em elaboração, a gente vai ter uma diferença. Na matéria-prima, a gente vai atribuir para o produto que está em elaboração o valor total, correto? Porque cada produto recebeu toda a parcela de matéria-prima. Então, vem os 250 do custo unitário. Na parcela de mão de obra, a gente vai considerar só 2/3 do custo unitário. Então, eu vou considerar 66,67, claro que é uma dízima aqui, mas a gente arredondou para a gente poder seguir os cálculos. Com relação aos custos indiretos, nós fazemos a mesma coisa, nós aplicamos 3/4 do custo unitário que a gente acabou de encontrar aqui na tela anterior. Então, nós vamos ter um valor unitário para cada produto, considerando os custos de matéria-prima, mão de obra direta e custo indireto de produção, valor de R$ 361,67. Ou seja, as 15 mil unidades que estão em elaboração custam cada uma 361,67. Então, o custo da produção em elaboração totaliza 5.425.000. Então, gente, o que acontece aqui?
O valor da produção acabada foi de 34.850.000. O valor da produção em elaboração foi de 5.425.000, ou seja, o valor da produção total foi 40.275.000, aquele valor que eu falei para vocês anotarem lá no início do exemplo, que na verdade a gente conseguiu chegar aqui, conseguiu desdobrar aqui tranquilamente, certo? Bom, existe uma outra possibilidade de exemplo que é relacionado às variações nas quantidades de produção. E aqui nesse caso, gente, a gente tem a questão do consumo e da perda de determinados produtos durante o processo produtivo. Então, vamos supor que uma empresa possua os seguintes departamentos: destilaria, mistura e refinaria. Na destilaria, que é o início do processamento, do processo produtivo, aproveita-se 80% do material que é recebido, perdendo-se o restante, ou seja, 20% do material que a gente recebe, então, no caso assim, em volume, a gente perde. Na mistura, adiciona-se para cada litro recebido da destilaria, então, para esses 80% que vão lá para a mistura, adiciona-se 0,3 litro de outros produtos. E na refinaria, há aproveitamento apenas da metade do produto processado. Outros dados importantes aqui do nosso enunciado, então, para a gente começar a trabalhar com a ideia dos cálculos. O custo de produção do período. Na destilaria, tá? A gente tem aqui, referente a 100 mil litros, um custo de 4 milhões, e mão de obra e custos indiretos totalizam 3 milhões, ou seja, os custos de produção no período no departamento da destilaria totalizam 7 milhões. Na mistura, nós temos um custo dos materiais adicionais, que são 24 mil litros, depois a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso, que totalizam, que são no valor de 1 milhão, mais os custos de mão de obra e custos indiretos totalizam 2 milhões e 400 mil, que no valor total o departamento de mistura consome 3 milhões e 400 mil de custos. Ainda a gente tem o setor da refinaria, que traz as informações relacionadas a apenas o consumo de custo de mão de obra e custos indiretos, ou seja, ela não consome nenhum outro material. Então, 5 milhões e 200 mil, a soma com os custos dos departamentos da destilaria e da mistura, dão um total aqui de 15 milhões e 600 mil de custos. Aqui, pessoal, nesse quadro, a gente está apresentando aqui para vocês o processo relacionado aqui ao consumo da matéria-prima e dos outros materiais. Então, como é que isso vai funcionar aqui, gente? A gente tem aqui uma quantidade que nós vamos receber, a empresa recebeu 100 mil litros. A informação que nós temos, não há recebimento do departamento anterior, é o primeiro departamento, não existe uma quantidade, mas há uma perda. A informação que nós temos no enunciado aqui é que aproveita-se 80% do material, ou seja, só fica 80%, então perde-se 20 mil, certo? Então, para o próximo departamento, que no caso é a mistura, nós vamos enviar 80 mil. A mistura recebe 80 mil. E além disso, lembra, ela acrescenta 0,3 por litro recebido, ou seja, 30% do valor, da quantidade de litros que ela recebeu da destilaria é o acréscimo de produtos que ela tem agora aqui nessa etapa. 30% de 80 são 24 mil, portanto, não há uma perda nesse departamento. Portanto, então, a gente vai sair desse departamento com 104 mil litros, que vai para o departamento de destilaria, que não tinha nada, recebeu os 104 mil litros da mistura,
não tem nenhum acréscimo, mas nós temos a informação de que há aproveitamento apenas da metade do produto processado, ou seja, nós temos que tirar a metade dos litros processados. Então, nós vamos ter ao fim do processo 52 mil litros processados, certo? Então, como é que a gente vai fazer o cálculo do custo unitário do produto acabado aqui para esse caso, onde a gente tem essa perda toda? A gente vai distribuir os 15 milhões e 600 mil, que é o valor total do custo, pelos 52 mil litros de produto final que nós temos. Então, a gente vai encontrar o valor de R$300 por litro. Nós poderíamos fazer um cálculo da distribuição por cada um dos processos para conseguir identificar um pouco melhor. Então, como é que seria esse cálculo? No caso da destilaria, a gente tem lá um custo de 7 milhões, que foi dado lá no início do enunciado. Esses 7 milhões distribuídos pelos 80 mil litros que de fato a gente vai poder aproveitar, então é importante a gente considerar que agora não interessa mais o que a gente comprou, interessa o que a gente vai passar adiante, tá? Então, esses 80 mil litros, eles vão para o setor seguinte com um custo de R$ 87,50, certo? Bom, com base nessa informação, a gente vai passar lá para o setor da mistura e nós vamos considerar que o custo recebido por litro, e aí a gente vai ter que diluir o valor do acréscimo do volume, ele vai acabar valendo 67,3077, tá? Que é o valor, então, na verdade, do que a gente que a gente distribuiria ao invés de para essas 80 mil litros, para esses 104 mil litros que a gente passa a ter agora, certo? Além disso, então, a gente tem o custo dos materiais adicionados, que são 1 milhão de material adicionado. Então, a gente tem um acréscimo por litro de 9,61, e aí aqui, vejam bem, eu distribuí para 104 mil litros, ok? Os custos de conversão, que totalizam 2 milhões e 400 mil aqui no setor de mistura, distribuídos também para os 104 mil litros, que é o valor que vai sair, né, do setor de mistura. A gente tem um custo de conversão unitário de 23,0769. Ou seja, nós temos um custo total por litro no setor de mistura de R$100. Isso aqui, gente, é acumulado, tá? Eu trouxe os 87,50 do setor de destilaria, do departamento de destilaria, para cá. Então, aqui já é o custo acumulado. Até o setor da mistura se acumulou um custo de R$100. Na refinaria, portanto, a gente recebe esse custo de R$100, só que agora, a gente, ao invés de distribuir para 64 mil litros, a gente vai distribuir para 52 mil. Então, esse custo dobra por litro agora nesse setor. E, além disso, a gente ainda tem os custos de 5 milhões e 200 mil que foram recebidos nesse departamento, que a gente também vai distribuir para os 52 mil litros finais. Então, o nosso total por litro, no final, totalizam 300 por litro. A gente também poderia, pessoal, calcular facilmente e objetivamente a distribuição direta com base no valor, na quantidade final de produto que a gente vai ter, que são os 52 mil litros. Ou seja, distribuir os 7 milhões de custo da destilaria para os 52 mil litros, 3 milhões e 400 mil custos relacionados ao setor de mistura também para os 52 mil litros e os 5 milhões e 200 mil do setor de refinaria também para os 52 mil litros. E a gente chegaria aos mesmos R$300 por litro, tá? Isso é só para a gente conseguir identificar e poder fazer os cálculos parciais de produção em elaboração e de produção pronta nesse processo produtivo aqui, ok? Então, estes foram os exemplos relacionados ao conteúdo de produção contínua.